Irmãos, o Senhor traz avante para lermos juntos a palavra em Timóteo. No capítulo 4, no verso 6, Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo, vir ter com ele, escreve-lhe acerca de diversas pessoas e manda saudações finais. Segundo a Timóteo, Deus que abençoe. Eu não falei. Segundo Timóteo, no capítulo 4, no verso 6. Glória a Jesus. Aleluia. Paulo, falando a Timóteo, escrevia: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a carpa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo a sua obra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu à minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e a ouvissem e ficassem livres da boca do leão. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Coríntio, deixei Trófimo doente em Mileto. Saúda, procura vir ter antes do inverno, Eúbulos e Pundes, Elino e Cláudia. Todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus seja com o teu espírito e a graça seja convosco. Amém. É uma carta de despedida, é uma carta final. Ele fala aqui das recomendações finais. Eram os últimos conselhos que tinha e que esperava que tivesse oportunidade de falar com Timóteo antes dele partir. Porque ele pressentia que os dias já estavam terminando para ele. Mas para Timóteo não. Para Timóteo tinha ainda caminho a seguir. Era jovem, era um pregador, era um cooperador, era um moço dinâmico, a quem Paulo tinha muita confiança com ele, e falava bem dele, e trazia as coisas, mistérios que não tinha sido revelado ainda, para Timóteo Deus dava, porque tinha no seu coração um grande prazer na vida de Timóteo. Sabia que aquele é o que haveria de suceder. Sabia que aquele é o que haveria de suceder no Evangelho.
no crer no Evangelho, no servir o Evangelho, no se dispor na obra de Deus, no sofrer pela obra. Então ele tinha um prazer muito grande em Timóteo e falava para Timóteo: Timóteo, eu já estou sendo oferecido em sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Eu não vou longe. Eu não vou longe. A minha vida vai acabar. Você, Timóteo, venha ter comigo depressa, antes do inverno. Se o inverno cair, se o inverno chegar, o frio na Europa for bastante e você não puder transitar, venha antes. Venha antes que eu quero te ver. Eu quero te ver, quero falar boca a boca, frente a frente. Quero te dar conselhos que ninguém vai te dar. Tenho palavra para te dizer que ninguém vai confiar em você, mas eu confio. Eu confio em Deus, confio em ti, sei quem você é, sei que você é um homem preparado para ir para a obra de Deus. Você é novo, mas tem muito que aprender, tem muito que fazer. Venha, Timóteo, venha antes do inverno, antes que caia o frio e você não possa andar mais. Venha logo, falava para Timóteo. Ele dizia para ele: porque eu, Timóteo, estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próxima. Está próximo, não vou muito longe. Ele sabia que o tempo da vida dele estava curta. Ele ia ser apresentado em sacrifício perante os tribunos, perante os homens. O clima, a situação já estava esperando. Ele pressentia que o dia dele ia chegar. Percebendo que o dia ia chegar, ele falava para Timóteo: venha depressa, porque eu estou esperando uma coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Eu estou esperando ela. Você também deve esperar. Você também deve ter esperança. Você não deve ficar desanimado. Não deve ficar abatido por alguma coisa que possa suceder. Venha, Timóteo. Venha logo antes do inverno. Porque eu sei que o Senhor me dará a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Eu trabalhei para o Senhor, combati o bom combate, acabei a fé, acabei a carreira, não tenho mais nada que esperar desta vida. Está tudo vencido, está tudo acabado, a hora está chegando, o momento vem vindo, os tribunos se agigantam e estão se levantando contra mim e contra os servos e contra a igreja. Eu não espero mais nada dessa vida. Venha logo. Então falava para Timóteo que ele se despedia de Timóteo, que fala aqui as saudações finais. E todos, esta coroa, dizia ele, esta coroa, este prêmio que eu tenho para receber, não é só meu, é de tantos quantos guardarem a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos quanto amarem a sua vinda, teu prazer no Senhor, estes vão participar da glória eterna. Falava para Timóteo. E também dizia: todos os que amarem a sua vinda. Porque eu, dizia ele, eu passei por o que passei pela boca do leão, fui enfrentar os tribunos, fui enfrentar os grandes tribunos, os grandes homens do reino, e fui. Ninguém me assistiu, ninguém foi comigo, nenhum irmão foi comigo, mas o Senhor me guardou. O Senhor me guardou, o Senhor me livrou da boca do leão, pelo que eu pude dar o testemunho ainda, eu pude dar o testemunho da graça de Cristo diante dos tribunos. Ninguém me assistiu, mas o Senhor me assistiu e me livrou da boca do leão.
Olha que perigo, ele passou perto do leão, passou dos espíritos que dominavam, dos espíritos que naquele dia presidiam nos homens, aqueles espíritos que estavam incrustados na mente e no coração dos homens. Ele enfrentou a todos, não temeu, falou do Senhor, falou da graça, e porque ele diz, porque o Senhor me assistiu e eu pude ficar livre do leão. Pude ficar livre, ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo na tribuna ou no plenário, aonde estivesse, eu pudesse ver o rosto de um cristão, eu pudesse ver o rosto de alguém que confiava em mim, alguém que pudesse estar comigo naquela hora. Eu não vi ninguém me assistiu, todos me desampararam, mas eu fiquei livre da boca do leão. Então dizia ele, Lucas está comigo, Marcos também, traze-me, é muito útil para o ministério. Falou de Tíquico, de Éfeso e de Troade, e falou também, deu recomendação para que trouxesse as cartas e os pergaminhos que havia deixado em casa de um irmão. E guarda-te também, e você também tome cuidado com Alexandre o latoeiro. Ele sabia quem era útil e quem não era útil. Ele sabia quem era verdadeiro e quem era mentiroso. Sabia quem era bom, sabia quem era ruim. E nesta tarde o Senhor manda esta palavra. Se você tem um amigo, uma amiga que não é tão confiável, cuidado, afasta-te dele. Afasta-te dela. Não confia em quem não é confiável. Não tenha prazer de viver com quem não tem palavra e quem não tem testemunho. Aparta-te dos tais. E dizia, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O mal que ele causou para mim foi muitos. Não falava, não falou, não revelou, não abriu o coração. E disse, e o Senhor causou-me muitos males, e o Senhor, disse, deixou na mão de Deus. E o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Ele fez mal para mim, mas quem vai cobrar é Deus. Quem vai cobrar é Deus. Deus cobrará. Não se importe em querer cobrar, porque o Senhor fala na sua palavra, minha é a vingança, e eu recompensarei. Isso diz o Senhor. Não pensa em você querer partir para cima de alguém, porque é menor, porque está em posição difícil, e você prevalecer em cima dele. Não tenha esta pressa. Deixa tudo na mão de Deus. O Senhor guardará aquele que deve ser guardado. O Senhor olhará por aquele que deve ser olhado. O Senhor terá prazer naquele que tem prazer na obra de Deus. Então, falou para Timóteo, me causou muitos males, o Senhor lhe pague, o Senhor lhe pague. Em outra palavra ele fala, que Deus também tenha misericórdia da casa de Onesíforo. Onesíforo foi um homem que serviu Paulo em Jerusalém, serviu Paulo, ele visitava, procurava, e diz Paulo, ele me procurou e me achou. Ele me procurou e me achou pelas cadeias, me achou nas prisões, me achou em dificuldade. E o Senhor cuidará da sua casa, o Senhor cuidará da sua família. Quem faz obra boa, o Senhor cobra, ajuda até a família se salvar. Se tem irmão e irmã aqui que estão servindo a Deus com muita mágoa, com muita dor no coração, por causa de um filho, por causa de um parente, por causa de uma obra, por causa de uma coisa que você está pedindo a Deus, fica tranquilo, que o Senhor vai cuidar de ti, da tua casa. Vai cuidar de ti, a tua casa se salvará. A tua casa salvará. Tem alguém que está perdido?
Tem alguém que está em situação difícil e que não tem mais remédio, ou que não tem mais jeito? O Senhor manda nesta tarde esta palavra. Ele tem prazer que todos os homens se salvem. Ele tem prazer que todos se salvem. Ele não tem prazer na morte do ímpio, não tem prazer na morte do injusto. Ele tem prazer na salvação. E o que é que nós queremos? O que é que nós desejamos? Nós desejamos salvação para todos os homens. Desejamos salvação para todos os homens. É ruim, é perverso, tem alguma coisa, mas se Deus quer perdoar, deixa Deus perdoar. Não se ponha contra. Deus perdoará. Deus falará. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na sua salvação. E nós, qual é o galardão nosso? O galardão nosso é ver todos se salvar. Se tem alguma pessoa que é contra você, é contra a tua casa, mas está chegando na salvação, abraça ele. Chama ele para dentro, traz ele na congregação, traz ele para ouvir, traz ele para se salvar, traz ele para alcançar também a vida eterna. Então, é a palavra que Deus manda nesta tarde. Por quê? Porque Ele fez todo esse trabalho, mas sentia no seu coração. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação. E todos os gentios a ouvissem, e eu fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará. Ele depois pediu ao Senhor, que o Senhor me livra de toda má obra. Não me deixa eu cair no pecado, nas coisas que não convém, que o Senhor me livrará de toda a má obra. Que Deus nos livre das coisas erradas. Que Deus nos livre das coisas que não servem, daquilo que não é bom. E guardar-me-á ao seu reino celestial. A quem seja a glória, a quem seja a glória, para todos sempre. Amém. Dizia ele com satisfação, com alegria. Essa glória seja multiplicada e derramada sobre todos os homens da terra. Deus seja louvado.